E aí, automatizador, tudo bem? Hugo aqui. Em mais um vídeo do canal, eu vou te ensinar como carregar arquivos locais, né? Ou seja, do seu próprio computador, em suas automações do NetN. Lembrando que isso só é possível pelo NetN localhost, tá? Aquele que você instala e configura no próprio servidor. Inclusive, a gente ensina como fazer aqui nesse tutorial do canal, tá? Quem tem o NetN remoto, né, que instala em uma VPS, você consegue carregar arquivos que estão dentro do servidor, tá? Inclusive, a gente fala mais sobre isso lá no nosso curso intensivo de NetN, que é o Intensivão NetN, tá bom? Mas esse tutorial aqui, a gente vai focar nos arquivos locais, tá? Que, inclusive, é uma dúvida muito comum aí dos usuários iniciantes, né, em NetN, que às vezes precisa subir ali uma imagem, uma lista de contatos, um vídeo, né, do seu computador e não sabe como fazer, tá? Bom, então basicamente eu vou inicializar aqui o meu NetN, tá, por meio do prompt de comando, tá? Então eu vou dar aqui o comando npx NetN, tá? Bom, como o NetN da minha máquina ele já está atualizado, ele não vai passar por uma atualização, ele já vai inicializar aqui, tá? Ó, inicializou, vou apertar 0, né, para poder carregar aqui o meu NetN. Ok. E aí vou adicionar aqui um novo workflow. E aí o primeiro node que eu vou colocar aqui é um read write, né, files from disk, tá? Ou seja, é um node que ele vai ler algum arquivo que está na minha máquina local, tá? E aqui, diferente, né, da versão remota, né, do NetN que é instalado no servidor, por exemplo, no servidor você colocaria, por exemplo, o caminho, né? Então, vamos dizer que eu tenho ali uma imagem que fica no diretório root, né? Que geralmente é a pasta raiz dos servidores, né? Barra, aí vamos dizer que eu tenho uma subpasta chamada imagens, né? E aí eu coloco barra, sei lá, imagem 01.png, tá? Então, é assim que você lê, né, um arquivo ali que está no seu servidor, né, onde está rodando o NetN. Quando é máquina local, que é o seu computador, aí isso aqui só muda um pouquinho. Como assim? No caso, eu tenho que começar aqui informando a unidade do disco, né, que está o meu arquivo. Geralmente está em C2 pontos, né? Se você salva aí na sua área de trabalho ou qualquer outro lugar ali, geralmente é C2 pontos. A não ser que você tenha ali um segundo HD, né? Como, por exemplo, o caso aqui do meu notebook, eu tenho dois HDs, né? O original do notebook e um que eu coloquei como adicional, que inclusive é até do meu notebook antigo, tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, pegar do HD secundário, né? Eu colocaria D2 pontos, né? Porque ele foi mapeado como D2 pontos. Isso aí você pode ver aqui mesmo no seu explorador de arquivos, né, do Windows. Então, quando você vem aqui em este computador, né, você vai ver quais são os seus discos aqui, tá? Então, no meu caso aqui tem o C2 pontos, que é o HD principal, e o D2 pontos, que é o HD adicional aqui, tá? Bom, eu coloquei aqui um arquivo para teste, tá? No caso, eu coloquei dois. Coloquei aqui uma planilha CSV, né? Que muita gente às vezes usa ali uma automação para enviar, né, para uma lista de contatos. E coloquei aqui também uma imagem, né? Inclusive até uma imagem aqui de feliz aniversário, tá? E você pode carregar esses dois arquivos aqui na sua automação do NetN local. De qual forma? Fazendo o devido mapeamento aqui, tá? Sendo que, por exemplo, se você vir aqui, ó, por exemplo, clicar aqui e botar, deixa eu botar aqui mais opções, colocar propriedades, tá? Ó, aqui você vai ver o local do arquivo, tá vendo? Ó? C2 pontos, né? Contra barra. E aí, claro, você complementaria com o nome do arquivo, tá? Da mesma forma que, por exemplo, quer ver? Ó, se eu chegar aqui e botar assim, vou criar aqui uma nova pasta, tá? Vou botar aqui arquivos, traço, nem sei se
pode traço, né? Vou botar aqui, ó, traço NTN, tá? Um exemplo. Ó, criei essa pasta aqui. Eu vou até jogar esses dois arquivos aqui para dentro, tá? Ó. Ok. Então, agora, se eu for lá consultar, o local do arquivo já aparece isso aqui, ó, tá vendo? C2 / arquivos NTN, ok? E aí, claro, eu daria barra e colocaria o nome do arquivo. Esse seria o caminho completo do arquivo, tá? Então, por exemplo, você pode muito bem chegar aqui, copiar, né? E aí você cola aqui, tá? Sendo que tem um detalhe. Aqui, por mais que esteja ali o caminho certo, né, na sua máquina, o NTN ele não aceita o contrabarra, tá? No caso, você tem que colocar aqui barra, porém barra dupla, tá? Então, da mesma forma, né? Por exemplo, vou colocar aqui, ó, barra dupla, ok? Então, da mesma forma, né, que lá no servidor remoto você coloca uma barra só, né? Assim, ó. Né? Aí você vai colocando ali o caminho, né? Aqui você vai colocar barra também, mas tem que ser barra dupla, tá? Então ficaria C2 barra barra, né? Aí o nome da pasta onde estão meus arquivos. Se tivesse uma outra pasta dentro dessa, eu colocaria também aqui, ó, barra barra subpasta, né? Que aí seria o nome da outra pasta que está aqui dentro, né? Se aqui tivesse uma outra pasta, né? Por exemplo, poderia até botar assim, ó, imagem, e aqui eu posso colocar lista, tá? Então, eu posso jogar lista para cá e posso jogar imagem para cá, tá? Então, né, se eu quisesse aqui, ó, referenciar a subpasta, eu colocaria, por exemplo, imagem, né, ó, imagem, tá? E aí, dentro de imagem, é onde, de fato, a gente tem ali a nossa imagem que se chama Niver JPG, tá? Então, eu posso simplesmente vir aqui, dar um barra barra novamente, né? Barra dupla, e escrever niver.jpg, tá? Aí eu posso até colocar aqui o nome, ó, carrega imagem, tá? E aí, se eu executar, ele vai conseguir carregar o arquivo do meu computador local, tá? É claro que quando ele vai exibir o diretório, ele exibe lá com uma barra apenas, tá? Mas, Hugo, por que aqui tem que ser barra barra? Porque é uma forma ali, né, do Node.js, né, conseguir interpretar que é um diretório ali local, de uma máquina local. Por isso que a gente acaba colocando essa barra a mais, tá? Ok, então se eu clicar aqui em View, a imagem já vai aparecer para mim. Olha que legal, né? A imagem que está no meu computador, né? Ela já aparece aqui perfeitamente na minha automação do NetN, tá? Agora, se eu quisesse carregar a lista, mesmo esquema, né? Eu poderia até mesmo duplicar aqui, ó. Duplico, né? E aí eu posso colocar aqui, ó, carrega lista. Tá? E aí aqui, ó, eu posso mudar a imagem para lista, né? Que é o nome da pasta lá que eu coloquei. E o nome do arquivo é leads.csv, tá? Então, completa aqui com leads.csv, tá? Lembrando que o NetN, ele basicamente lê qualquer arquivo aqui, não importa a extensão, tá? Ele consegue ler e você utilizar ele aqui na sua automação, tá? Então, por exemplo, eu vou executar aqui, ó, carregou a imagem, tá? E vamos ver a lista. Ó, a lista também carregou, tá vendo? Ó, ele já reconheceu que é um arquivo CSV, né? O diretório dele, tá vendo? Ó, que é C2 barra arquivos -NTN barra lista. A extensão CSV. Mimitype também ele já interpreta, né? Que é um arquivo CSV. E aqui o tamanho dele, né? 84 bytes, bem pequenininho, tá? E aí eu posso clicar aqui em View, sendo que o Chrome, né, como ele não tem ali um plugin, uma extensão para interpretar
CSV, ele acaba não conseguindo mostrar aqui, tá? Mas não tem problema. Só o fato de aparecer esse binário aqui significa que leu com sucesso, tá? Aí, por exemplo, no caso de lista, eu posso muito bem, por exemplo, fazer ali, né, um loop, né? Quando a gente quer fazer, por exemplo, um envio massa para os contatos, né? Eu posso usar o loop aqui para ter o controle do lote, tá? Inclusive, isso aqui é uma boa prática. Sempre que você for trabalhar com listas em suas automações, use sempre uma estrutura de loop, tá? Para quê? Para que a API que vai estar, por exemplo, fazendo o envio para aquele contato, seja, por exemplo, um WhatsApp, um e-mail, um SMS, ela não venha ser sobrecarregada com múltiplas requisições no mesmo tempo, tá bom? Então, isso aqui é uma boa prática. Então, vou botar aqui, para cada lead, né? Para cada lead. E aqui, né, eu colocaria ali uma espécie... É claro, aqui ele é um no operation, né? Mas vamos supor que ele fosse aqui uma API, né, de WhatsApp. Então, por exemplo, envia WhatsApp para o lead, né? Para o lead. Né? Da mesma forma, né, que você também poderia ter um outro, sei lá, um outro HTTP request já usando uma API de SMS, né? Então, poderia ser envia SMS, né? Para o lead. Né? Ok? Bom, a gente também poderia fazer assim, ó. Que aí seria a execução. Vou ver aqui. Não, a gente pode deixar em sequência mesmo. Ok? E aqui por último poderia ser um envia e-mail, né? Envia e-mail, tá? Para o lead. Aí poderia até mesmo colocar um wait, né? Se eu quisesse. Aguardar aqui 5 segundos, né? 5 segundos. E aí eu já conecto aqui, ó, para ele fazer o loop, né? Beleza? Ah, tá, esqueci um detalhe também. Aqui a gente pode extrair, né, o conteúdo da nossa planilha, né? Porque para que o loop over item funcione, né, você tem que estar com uma lista de itens, tá? Aqui ele não retorna uma lista de itens, né? Ele retorna só um binário, que é o CSV, a planilha, tá? Mas aí eu posso extrair o conteúdo que tem nessa planilha, né? Que é uma lista, né? Eu posso trazer aqui para o meu NetN num formato ali de lista, né? JSON, tá? Inclusive, ó, se eu formatar não, né? Se eu abrir aqui, ó, eu vou colocar até para editar como um TXT, né? Com o meu Notepad++. Então, dentro desse CSV, eu tenho lá uma coluna nome, ponto e vírgula, WhatsApp, tá? Geralmente, quando se trabalha ali com CSV, os valores, né, as colunas, elas são separadas ali por ponto e vírgula, tá? Opa, acabei fechando sem querer. Então, esse ponto e vírgula aqui, que poderia ser também uma vírgula, é chamado de delimitador, tá? Então, meu delimitador aqui, das minhas colunas, é ponto e vírgula, tá? Então, eu tenho aqui uma coluna chamada nome e outra chamada WhatsApp, tá? Então, cada lead aqui com o seu respectivo nome e respectivo WhatsApp, beleza? Então, eu posso vir aqui e adicionar esse node aqui chamado extract from file, tá?
onde eu posso pedir para extrair de um CSV, tá? Eu deixo aqui o binary input como data, né, que é o valor padrão, tá? E aqui em Action eu adiciono esse delimitador e acrescento aqui ponto e vírgula, tá? Se o seu delimitador do seu CSV, da sua planilha, né, for ponto e vírgula, eu acredito que você não precisa colocar isso aqui, porque por padrão ele considera a vírgula, né, como delimitador padrão de uma lista, né, de uma planilha, tá? Mas tem casos que é ponto e vírgula, então você vai adicionar ponto e vírgula aqui no delimitador, ok? E aí eu vou até colocar aqui, ó, extrai lista de leads, né? E aí, por exemplo, vou executar aqui, ó. E pronto, ó. Ele já conseguiu, ó, extrair os leads aqui lá do meu CSV, tá? 3 leads aqui. E aí, a princípio, esse loop ele rodaria 3 vezes, né? Porque para cada lead ele vai mandar lá um WhatsApp, vai mandar um SMS e vai mandar um e-mail, né? Aí vai aguardar 5 segundos. E aí vai para o segundo e assim sucessivamente, tá? É claro que, né, se por exemplo aqui fosse, por exemplo, um envio de imagem, né, no WhatsApp, eu ainda poderia ir lá no meu carrega imagem, né? Eu nem sei se tem como ver daqui. Ah, tá, porque não está conectado. Mas eu poderia muito bem, deixa eu ver aqui. Eu poderia muito bem usar um merge aqui, né? Aqui eu poderia colocar imagem, né? E aqui na lista, posso botar a lista, né? Aqui seria a lista, né? Já que eu estou alterando lá. Ok. E, por exemplo, aqui, deixa eu até cancelar aqui. Por exemplo, aqui já de imagem, né? Eu também poderia enviar numa automação aqui, por exemplo, se fosse só o WhatsApp, né? Por exemplo, se eu chegasse aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um set, que aí fica mais fácil para entender, tá? Então, vou até botar aqui, ó, envia imagem WhatsApp, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que isso aqui fosse um HTTP request, né, para a gente poder enviar ali uma imagem, né, da API. Inclusive aí no canal da Autotic tem um monte de tutorial ensinando como você fazer o envio, né, de texto ou mídia no WhatsApp, tá? Então, isso aqui é só para poder simular. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um campo lá, por exemplo, number, né, que é o número da pessoa. Aí eu deixaria como string mesmo, tá? Mais um seria o... Aí poderia ser, né, o path, né? Não, perdão. Que seria a imagem, né? O path, que é o URL da imagem, tá? E mais um aqui poderia ser o caption, que é a legenda que vai embaixo da imagem, né? Quando você manda, por exemplo, uma imagem para alguém, você já pode mandar um texto ali embaixo dela, né? Ou seja, em uma única mensagem vai a imagem mais o comunicado, tá? Então aqui no caption eu poderia até mencionar, né, o nome da pessoa, né? Quer ver, ó? Só para facilitar o entendimento. Executar aqui.
Por exemplo, ó, aqui eu tenho um nome, né? Então eu poderia simplesmente pegar aqui o nome, né? Poderia pegar o nome e poderia colocar aqui, ó, feliz aniversário, feliz aniversário, e aí o nome da pessoa, né? E aí aqui embaixo eu poderia colocar uma mensagem mais elaborada, né, de aniversário, né? Põe aqui a mensagem completa de aniversário, ok? Aí aqui em number, né, eu poderia pegar aqui o WhatsApp do lead, né? E aqui em path seria a imagem, né, que eu vou estar enviando ali para o lead, tá? Sendo que, quando a gente fala de envio de imagem, por exemplo, pelo uma API de WhatsApp, geralmente as APIs elas utilizam o base 64, tá? Então, por exemplo, eu não conseguiria utilizar a imagem aqui em binário. Por quê? Para que eu possa usar uma imagem em binário, por exemplo, na WhatsApp, na API de WhatsApp, eu tenho que colocar ali uma URL dela, uma URL remota, tá? Como essa imagem é local, eu não consigo ter uma URL aqui para poder utilizar, tá? Então, para que você possa usar ali um arquivo local para disparar, por exemplo, para um WhatsApp, você tem que converter isso aqui em base 64. Então, basicamente, eu adicionarei aqui o node extract from file, tá? E aí escolher essa opção aqui, ó, que é move file to base 64, tá? Onde aqui em destination eu vou colocar base 64. E aqui, ó, input binary field, o nome da minha imagem, aliás, o nome do binário da imagem é imagem, né? Resolvi colocar como imagem mesmo, tá? Eu até posso botar aqui, ó, obtém o base 64 da imagem, né? Por exemplo, ó, deixa eu até pausar esse. Se eu executar aqui, ó, ele já vai gerar o base 64 para mim, tá vendo? E aí sim, né, eu poderia, por exemplo, chegar aqui, né? Poderia usar o merge, né? No formato combine por posição, tá? Eu vou colocar aqui, ó, unifica dados. Conecta aqui. Pronto. Aqui eu posso subir aqui. Deixa eu até rodar aqui. Pronto. Ok. Então, além de ter ali, né, o nome, o WhatsApp, né, do lead, para cada um deles, né, eu teria ali o base 64 associado, tá? Então, eu poderia chegar aqui em path e simplesmente arrastar aqui o base 64, tá? Ou seja, rodando isso aqui, né? Eu posso até diminuir o intervalo aqui, vou deixar 5 segundos mesmo, tá? Então, com essa automação aqui, eu conseguiria enviar para cada lead dessa minha lista local, ok? Uma mensagem de feliz aniversário usando uma imagem local também para cada lead, diretamente do WhatsApp, tá? É claro que esse set aqui, como eu falei, né, ele está simulando um HTTP request, né? Então, ele estaria rodando isso aqui 3 vezes, né? Bem que aqui, calma aí, ele pegou um item só.
Ah, não, tá certo. Eu tive que colocar aqui todas as combinações possíveis, né? Por quê? Porque ele geraria 3 itens, né? E cada item com o base 64 ali da imagem, né? Ok? Aqui só está mostrando um item, mas no caso ele gerou 3, né? Então, isso aqui é como ele rodasse 3 vezes, tá vendo? Então, ele manda ali um WhatsApp com uma imagem, né, de feliz aniversário e a mensagem de feliz aniversário para o lead 1, né? Manda para o lead 2 também, tá? E aí você vê que cada lead aqui, ó, a mensagem sai diferente, né? Vai sair a mesma imagem, mas com dizer ali, ó, feliz aniversário Beltrano, né? Feliz aniversário fulano. Feliz aniversário ciclano, né? Ou seja, tudo isso usando uma lista e uma imagem local, ou seja, diretamente do seu computador, sem você ter a necessidade ali de subir isso em um servidor, tá? Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Não deixe de dar like aí nesse vídeo, né? Porque isso ajuda o canal, né? O YouTube entende ali que é um conteúdo interessante e ele vai divulgar para mais pessoas, tá? E não deixe de se inscrever no canal também, tá? Porque sempre que a gente lançar aí um novo tutorial, você já vai ficar por dentro, tá bom? E isso também acaba aí apoiando o nosso trabalho, beleza? Então, desde já, obrigado pela atenção e te vejo no próximo tutorial. Valeu!